Shalom pessoal para todos. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Francildo Mascarenhas, certo? Minha religião é crer em Jesus Cristo, que é a nossa única ponte para chegar até o céu. Mas eu passei aí uns 3 meses aí frequentando a igreja Assembleia de Deus e eu tô pretendendo voltar, sinceramente, certo? Até porque foi a igreja que Deus me revelou para que eu fosse para ela, certo? Eu tô aqui com 2 revelações aqui, certo? Tô aqui com 2 revelações sobre duas revelações. Uma é como as mulheres devem se apresentar nas igrejas, que eu não vou ler ela hoje. E a outra é sobre a Santa Ceia, certo? Do Senhor. Se concentra no capítulo 11 de 1 Coríntios, certo? Que um detalhe que eu vou falar para vocês aqui, muita gente fala que todo mundo deve receber a Santa Ceia. Não, tá errado, minha gente. Ó, eu nem sou batizado na igreja e eu sei disso, certo? A pessoa só pode receber a Santa Ceia se a pessoa tiver espiritualmente com Jesus Cristo, certo? E se a pessoa for batizada, certo? Nas águas, certo? Jesus foi batizado aonde? Não foi nas águas? Com 30 anos de idade, Jesus foi batizado. Com 8 dias de nascido, Jesus foi apresentado na igreja, certo? Ele não foi batizado. Aí muitas religiões confundem a apresentação de Jesus Cristo com 8 anos, que a mãe dele, Maria e José, apresentou, certo? Na igreja, porque tinha que apresentar para fazer a circuncisão, certo? Confunde com um batismo, mas não é. Vou dizer um detalhe para vocês, se vocês forem lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, que Jesus, após a ressurreição dele, ele falou que quem crê e for batizado será salvo, que ele destinou os discípulos dele para sair e pregar a pregação, o evangelho no mundo todo, certo? Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ou seja, minha gente, ele determinou, deixou claramente que uma criança não tem capacidade de crer, certo? Eu tenho até um estudo bíblico ali sobre o batismo, viu? Vou fazer a leitura para vocês aqui da Santa Ceia, que se concentra no capítulo 23 a 34 do 1 Coríntios, capítulo 11, certo? Para vocês verem aqui como a gente tem que estar preparado, minha gente, de corpo, alma e coração para Deus, certo? E ser batizado nas águas para poder receber a Santa Ceia, certo? Se a gente aceitar e receber a Santa Ceia nas sinagogas sem for preparado, ou seja, uma comparação você recebeu aqui, aí chega ali, acabou de sair aqui de uma igreja, que eu já vi muitos, que eu já fui muito católico, brigava dessa igreja católica, eu brigava, certo? Mas eu já vi muitos receber hóstia na igreja lá, que o padre dá a todo mundo, certo? A todo mundo, isso é errado, certo? Aí, ou seja, minha gente, já vi muitos receber e sair da igreja e ir para um bar beber, certo? E fazer outras coisas que não devia, certo? Que não deve. Ou seja, uma pessoa dessa aí não está preparada para receber o corpo de Cristo. Tá entendendo? Que a Santa Ceia representa o corpo de Cristo, certo? Eu estou deixando bem claro, eu não sou batizado, eu nunca recebi em minha vida, até porque eu só passei 3 meses dentro da igreja, certo? Mas eu vou revelar para vocês aqui agora, viu? Vamos fazer a leitura, viu? Porque eu recebi do Senhor recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o
Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha aqui, viu? Vão observando, viu? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Estão vendo aqui, né, minha gente? Ou seja, como é que você pode receber o corpo de Cristo, certo? Receber o corpo de Cristo numa igreja e depois sair da igreja e ir para um cabaré, eu digo logo assim, ir para um cabaré, certo? Ir para um bar beber, me diga aí. E tá ostentando aí, de iate, de navio, postando em bar, em bebedeira, em festa do mundo. Me diga aí como é que você pode receber o corpo de Cristo e fazer um negócio desse daí. Aí eu aconselho, minha gente, muita gente não fazer isso, certo? Uma comparação, você vai fazer uma visita numa igreja, você não é batizado, certo? Porque a pessoa tem que ser batizada nas águas, certo? Você não é batizado, você vai fazer uma visita nas igrejas e tudo. Chega lá, é mesmo o dia da Santa Ceia, né? Que é uma vez por mês. Aí você vai e aceita receber aquilo ali, certo? Ali representa o corpo de Cristo, certo? Assim como o vinho que eu vou ler agora representa o sangue de Cristo. Como é que você pode aceitar, minha gente? Se você não está firme na fé com Deus, com Jesus Cristo, hein? Pois eu aconselho, minha gente, a muita gente não receber na hora que passar nas igrejas para entregar sem estar preparado espiritualmente para Deus, certo? Vamos continuar a leitura. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testemunho no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Estão vendo aqui, minha gente? Ou seja, nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, certo? É onde o Espírito Santo habita na gente, certo, minha gente? Nossa mente, Provérbio capítulo 23, versículo 30 e 31, certo? É a nossa única ponte, nosso único meio para nós se comunicar com Jesus Cristo, com Deus. Ou seja, se você tiver com entorpecente em sua mente, certo? Você não tem capacidade de você se comunicar com Deus. Tá entendendo? Aí, ou seja, é a mesma forma, você aceitar a ceia e o cálice do vinho na igreja, certo? Eu aconselho muita gente a aceitar se tiver preparado. Uma pessoa que, se for batizado, tiver convicção, que está preparado espiritualmente para Deus, minha gente. Eu frequentei a igreja, a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu escolhi, certo? Tô afastado uns dias aí, né? Mas vou retornar, né? Para a casa de Deus, que é muito bom. Apesar de eu saber muita coisa do livro de Torá e tudo, tem muito estudo bíblico, que é o que eu tenho, mas eu vou retornar. Por quê? Porque quanto mais gente tá para orar para Deus, aí ou seja, Deus não quer dizer que eu tô aqui praticando a palavra de Deus, orando para Deus e tudo aqui, que ele não tá comigo, não, ele tá. Mas ele quer os filhos dele, minha gente, tudo unido, certo? Tudo reunido num só lugar para orar com mais força para ele, certo? Vamos continuar aqui para ver se nós terminamos esse vídeo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha aqui, viu? Ou seja, indignamente, minha gente, é sem estar batizado e sem estar firme com Jesus Cristo. Já estou deixando bem claro. Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Estão vendo aqui, minha gente, a ira de Deus vem para quem fazer isso aqui, certo? Sem convicção o que eu falei. Vamos prosseguir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Viram o que eu acabei de falar? Vocês vão achar aqui no versículo 27 e 28, certo? De 1 Coríntios capítulo 11, isso que eu estou falando aqui. Que a gente tem que se examinar e estar preparado para poder receber, tanto faz em qualquer sinagoga, certo? Em qualquer igreja. E ser batizado nas águas. Até porque muitos confundem a apresentação de Jesus Cristo, que Maria apresentou ele com 8 meses de nascido, confunde como um batismo. Não, Jesus se batizou com 30 anos de idade, minha gente. Certo? A pessoa só deve se batizar quando a pessoa tem capacidade de crer. Isso é uma coisa séria. Vou fazer mais uma leitura aqui para ver se dá tempo. Mas eu já expliquei, estou deixando bem claro, certo? A pessoa vai ser condenado se a pessoa fizer estas coisas, tá aqui no versículo 27 e 28 de 1 Coríntios capítulo 11, certo? Se a pessoa aceitar a ceia e o cálice sem estar firme com Jesus Cristo, certo? A pessoa está dizendo bem claro aqui, vocês viram fazendo a leitura, certo? Vamos aqui prosseguir. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Olha aqui, viu? Não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, se você aceita comer a ceia e beber o cálice sem estar preparado, ou seja, não é de Deus, certo? Tá aqui, ó, no versículo 29 já, certo? Não é de Deus, eu estou deixando bem claro. Vamos ler aqui mais para ver se dá tempo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vê se vai dar tempo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenai-las eis quando for ter convosco. Pronto, minha gente, eu fiz a leitura aqui, tá vendo aqui, certo? Se a pessoa praticar, comer isso aí, sem ser batizado, sem estar preparado, tem a condenação e até a morte, certo, minha gente? Tá aqui deixando bem claro. Aqui falou dormir, mas não é dormir, dormir é morrer, certo? É a pessoa morrer, não é dormir que está falando aqui, certo? Pois, minha gente,
Pois quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E um shalom para vocês aí, que Deus abençoe. E até a próxima revelação. Pela glória de Deus. Vamos lá para maneira das mulheres que deve... Qual é a maneira que deve das mulheres entrar na sinagoga, certo? Se preparar.